Salve Maria, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos, com a oração em dia, vamos nos agarrar sempre às orações do Santo Terço, porque já há uma historinha que nos diz, né? Não lembro se já comentei com vocês, mas Pedro está ali na porta dos céus, e ele está ali cuidando das almas que estão chegando. Mas ele começa a perceber que tem um volume muito maior de almas. Ele diz, ué, você não está entrando por aqui, estão entrando por outro lugar. Aí então ele vai conversar com Jesus. Mestre, meu Senhor, há almas entrando no céu e não é pelas portas, não é pelos portões no qual eu tenho as chaves. Aí eles vão procurar. Aí eles encontram Maria, com um rosário imenso, esticado até aqui na terra, aonde muitas e muitas almas se prendendo a Nossa Senhora, se prendendo ao rosário, estão chegando ao céu. Por isso, meus irmãos, nunca vamos deixar de rezar o Santo Terço, pois aqui está uma ferramenta muito forte, né, uma arma muito poderosa para que não tenhamos, né, falta de forças para cair no pecado, para continuar neste mundo preso às suas tentações, às suas luxúrias, aos seus medos e às suas perdições. Vamos lá então, meus irmãos, a caminhada está prosseguindo e hoje nós vamos fazer a meditação de número 9. Chegamos ao 9º dia já das nossas meditações e que graça, né? Estarmos aqui já meditando todos esses exercícios espirituais de Santo Inácio, escutando as explicações de Santo Antônio Maria Claret, que vem com tanto afago até nos mostrar como o nosso pecado pode ser perturbador, como a nossa alma se mancha, se estraga e como nós precisamos sim estarmos mais fortes, estarmos revestidos da armadura divina do cristão para que possamos caminhar nessa estrada e caminhar com segurança e caminhar com os olhos voltados a Deus. E a nossa 9ª meditação, nosso 9º exercício espiritual é sobre os frutos que devem ser colhidos das meditações anteriores. E este 9º exercício vai nos ajudar a compilar todos os exercícios que fizemos até agora, em conseguir gravar isso no nosso coração, gravar na nossa mente, na nossa imaginação e nos ajudar a usar das nossas mãos tudo isso que nós aprendemos. Pois bem, vamos agora fazer a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E vamos ao prelúdio primeiro, que é a composição do lugar. Santo Inácio nos diz: imagina que vês Jesus pregado na cruz. Olhemos aqui o exemplo de Jesus pregado aqui no madeiro. E ele diz: vês o quanto fiz e sofri para te libertar do inferno e salvar-te, e tu, por ti mesmo, não farás o que deves? Imagine, meus irmãos, Jesus está aqui do teu lado e você está vendo ele. Eu estou aqui orando, de repente eu olho e vejo Jesus ali sangrando, o Cordeiro Santo de Deus ali, e ele está olhando para mim dizendo: olhe para dentro de sua alma e olhe tudo o que eu fiz por você, e você agora está aí, simplesmente me negando.
E vamos ao prelúdio segundo, que é o pedido pela graça especial. Ó meu Jesus, eu não quero me condenar, quero me salvar. Custe o que custar, dai-me, meu Salvador, os auxílios e a graça de que necessito para alcançar a minha salvação eterna. Amém. Já havíamos meditado sobre as terríveis desgraças que uma alma deve temer ao perder o seu fim último. Mas de que adiantaria esse conhecimento se não puséssemos as mãos à obra, utilizando todos os meios necessários para não cair em tais desgraças e alcançar com segurança dito fim? O que falta, né? Já aprendemos tanto nesses 9 exercícios, e o que nos falta para pegar isso e colocar realmente em prática? Eu te mostrarei aqui o que é preciso fazer, e tu, alma minha, concentra teu pensamento e pondera com atenção diante do crucifixo. E vamos agora ao ponto 1 das palavras de Santo Inácio. O primeiro fruto a se colher de todas as meditações anteriores é um arrependimento sincero e uma contrição perfeita pelos pecados cometidos. Ou seja, se estamos aqui, estamos vendo tudo isso, tivemos a imagem do inferno tão viva, né? tão alertada ali na nossa mente, e vimos que um único pecado condenou os anjos, depois um único pecado condenou os nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, e temos vendo isso ao decorrer aqui da história, e quantos santos, né, e quantos profetas já vêm nos alertando. Pecamos porque queremos e gostamos às vezes de estar no pecado e não buscamos a salvação, e aí uma condenação eterna. Como vimos anteriormente, o filho pródigo que desejou o mundo, mas depois ele se arrependeu. E assim vem nos mostrar, né, esse primeiro parágrafo, que precisamos sim ter esse arrependimento verdadeiro para nos reconciliar com Deus. Tuas confissões têm sido feitas de maneira que possas confiar nelas e esperar com segurança que teus pecados estejam perdoados? Olha, ele nos pergunta mesmo, né? Em resumo, ficarias satisfeitas em morrer nesta hora e no estado que agora te encontras? Nesse momento, né? O que o santo vem nos perguntar? Se morrermos agora, nesse instante, vamos estar salvos? Será que vamos ter que passar pelo purgatório e ficar lá purgando nossos erros? Ou será que já estamos condenados? Deus queira que nenhum de vocês que esteja aqui comigo, né, esteja com a alma condenada, né? Vamos, pelo menos, ter a confiança de que vamos passar pelo purgatório. Mas queremos, principalmente como todo cristão, sim encontrar a graça eterna e ser salvo. Responde mais adiante, mas diante do crucifixo. Então, o que ele está nos pedindo? Que vamos olhar para o crucifixo, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus ali. Que conhece o teu coração. Saibas, alma minha, que o primeiro passo para se aproximar de Deus, o primeiro degrau para alcançar a santidade, o primeiro meio para adquirir a paz interior, é que o coração, através de um arrependimento verdadeiro, se coloque em tal estado que esteja preparado para morrer a qualquer momento, até mesmo na morte súbita, e comparecer diante de seu divino juiz. Para que a alma alcance um estado tão abençoado, são necessários as duas seguintes soluções. Vamos lá, ele vai nos dizer agora soluções de como esta alma precisa estar preparada para se encontrar quando chegar o nosso fim, né? Quando morrermos e encontrarmos a graça divina. Primeira resolução. Durante o tempo de exercícios, deve-se fazer uma confissão geral de toda a vida, ou desde a última confissão geral, com um exame preciso, com tanto fervor, com atos repetidos de contrição e com tal sinceridade nas acusações dos pecados, que a tua consciência possa sempre te dizer:
Fiz tudo o que Deus exige para perdoar os pecados. Agora posso comparecer sem medo diante de seu tribunal. Ó alma minha, que consolo tão doce, que tranquilidade interior tão firme, que esperança tão segura da vida eterna se obtém de uma confissão dessas. E não é? Eu acredito que todos aqui já devem ter sentido aquela vontade desde que começaram a fazer os exercícios, e eu preciso me confessar. Eu preciso agora parar, olhar para dentro de mim, nem que eu tenha que anotar num papel, nem que eu tenha que pegar uma caneta e apontar tudo aquilo que a minha alma está recordando, mas eu preciso me confessar, eu preciso me purificar, porque assim como Santo Inácio vem nos dizer e nos explicar através desses exercícios, Santo Antônio Maria Claret vem explicar para nós esses exercícios e nos dizer os erros que nós temos, e especialmente no sermão que nós escutamos de São João Maria Vianney, como é preciso nos prepararmos para uma boa confissão. Na segunda resolução, depois de teres assim garantido, na medida do possível nesta vida, a graça atual e a glória futura, realiza as outras confissões com um exame minucioso, uma contrição profunda e uma sinceridade tão genuína, como se soubesse com certeza que aquele era a última confissão da tua vida. Deixa eu pegar aqui só por um momento, aqui no nosso catecismo, tem uma passagem que eu marquei aqui, no parágrafo 275. Juntamente com Jó, o justo, nos confessamos. Reconheço que podes tudo e para ti nenhum pensamento é oculto. Veja, meus irmãos, vamos ser como Jó, o justo, né? Que mesmo passando por tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele ainda confessava o amor dele a Deus. Ele confessava, inclusive os seus pecados. Por isso nós precisamos pegar, por exemplo, né, Jó, porque mesmo nas lamentações, mesmo nos sofrimentos, vamos confessar e dar graças a Deus, né, por tudo que ele é na nossa vida. E assim terminamos o ponto 1. Neste nono exercício nós não vamos ter os afetos. Nós vamos simplesmente olhar, explicar e meditar as palavras aqui de Santo Inácio e vamos passando para o segundo ponto. O segundo fruto que a alma deve colher das meditações anteriores é dar a Deus toda a satisfação possível pelos pecados cometidos. Volta novamente, alma minha, ao pensamento aquele cárcere infernal e medita nos seguintes pontos. Olha, neste momento um raio da divina misericórdia penetra naquela habitação tenebrosa e uma voz divina ressoa dizendo: Caim, vem! Há 6.000 anos tu ardes nessas chamas. Quero usar da minha misericórdia contigo, mas com a condição de que, ao retornar ao mundo, sofras em silêncio todas as dores, todas as doenças, todos os desprezos, todos os opróbrios e todas as cruzes e contrariedades pelo meu amor. Assim, perdoarei teus pecados e te salvarei. Ó, que voz alegre seria esta para o coração de Caim! Ó, bondade infinita! Diria ele, né? Caim, escutando essa voz que chegou lá no fundo dos infernos. Ó misericórdia imensa! Estou disposto a sofrer alegremente por 1000 anos, tanto quanto qualquer homem já padeceu, contanto que finalmente obtenha misericórdia e possa vos contemplar em vossa glória. Imagine, vocês acham que Caim, né, não diria isso? Depois de tantos milênios ali, num sofrimento eterno, né, nas chamas do inferno, não diria isso? O arrependimento, será que já não bateu nele? Será que ele não estaria com vontade de realmente se reencontrar com Deus? Ai, ai, ai! Diz-me, alma minha, não merecestes tu também ser lançado ao inferno, tanto quanto Caim? E é esta pergunta que ele olha para nós e nos pergunta, né? Olhemos para a cruz de Jesus, olhemos para ele ali, crucificado, morto por nós, pecadores.
E será que também a nossa alma não deveria ir para o inferno tanto quanto Caim? Aqui ele está nos perguntando com uma seriedade muito grande. Vamos adiante. Mas essa graça que Deus te concedeu ao te dar tempo para a penitência não é semelhante àquela que ele iria usado se te tirasse do inferno? Então, por que não te esforças para realizar uma verdadeira penitência e compensar com paciência diante das adversidades as ofensas feitas a Deus pelos teus pecados? Ora, os propósitos para alcançar este fim são os seguintes. Primeiro propósito: praticar com extraordinária diligência e fervor os meios satisfatórios que Deus ordenou pelos pecados. Os principais são, em primeiro lugar, o santo sacramento da penitência, em segundo, o sacrifício da missa, em terceiro, as santas indulgências, em quarto, os atos frequentes de verdadeira contrição, tão intensos quanto possível, e em quinto, as obras penitenciais e as mortificações. O segundo propósito é suportar em silêncio, por amor a Deus, todas as aflições que o próprio estado traz consigo e todas as contrariedades que vêm da divina providência. Em todas as adversidades que surgem, que este seja o suspiro do teu coração. Ó bem misericordíssimo, eu merecia um castigo eterno e terrível no inferno, porém o que sofro aqui é uma cruz bastante leve e passageira. Jesus já nos disse em seu santo evangelho, né? O meu jugo é suave, o meu peso é leve. Jesus nos traz todo o amor. Por isso que aqui o escritor nos diz, né? Sofro aqui é uma cruz bastante leve e passageira. Porque se o cristão se manter na graça, fazendo a oração do terço, lendo o evangelho diariamente, comungando, confessando, fazendo essas coisas, é um fardo leve. Porque não importa o que possa vir a nos afetar, o que possa vir nos atormentar, nós estamos em graça. Então ali nós vamos conseguir ter um discernimento mais favorável para solucionar tais coisas que venham aparecer na nossa vida, mas teremos a graça principalmente do que? De conseguir confrontar o pecado e de suportar qualquer dor que este mundo venha nos aplicar. E vamos ao ponto número 3. Concluímos o ponto número 2 e vamos ao ponto número 3. O terceiro fruto dessas meditações é evitar todos os pecados veniais, especialmente aqueles que abrem caminho para os pecados mais graves. Meus irmãos, minhas irmãs, a internet está aí para nos ajudar. A internet pode ser utilizada para bens maravilhosos, mas é uma pequena janelinha que pode nos levar a cometer pequenos pecados, né? Os pecadinhos, os pequenininhos, às vezes só um julgamentinho, às vezes só uma luxúriazinha, coisa pouca, mas pode ser abertura para o mundo de um pecado muito maior. Vamos escutar o que Santo Inácio tem a nos dizer. Não é suficiente a alma minha ter uma firme resolução de antes preferir a morte e consentir com qualquer pecado grave? É necessário ter semelhante propósito, inclusive com os pecados veniais. Aquele que não percebe essa disposição em si mesmo não pode estar seguro. Nada proporciona tanta certeza da salvação eterna quanto uma vigilância contínua. E para evitar até mesmo os pecados veniais mais leves, quanto um fervor intenso e universal que abranja todas as práticas da vida espiritual. Fervor na oração e comunicação com Deus. Fervor na mortificação e renúncia em si mesmo. Fervor na humildade e resiliência diante do desprezo. Fervor na obediência e renúncia da própria vontade. Fervor da caridade para com Deus
e o próximo. Veja, meus irmãos. O terceiro fruto dessa explicação. Precisamos estar fiéis. Precisamos ter força através da oração, da meditação, da comunicação com Deus. E como que nós nos comunicamos com Deus? É através da oração. Às vezes, no levantar. Obrigado, Deus, pelo ar que enche meus pulmões e posso acordar mais um dia. Ao sair de casa, obrigado, Deus, por ter um trabalho, estou saindo e peço que o Senhor vá comigo, me mantenha em segurança retorne para o meu lar. No alimento, obrigado, Senhor meu Deus, pela dádiva deste alimento e que nunca me falta e nunca falta para a minha família. Estamos ali numa comunicação direta com Deus em orações tão pequenas. E quantas orações que estamos fazendo nesses exercícios? Venho relembrar a todos, nós temos uma oração importantíssima que temos que fazer no primeiro ato quando acordamos. Ah, mas eu não consigo abrir meu olho direito sem lavar o rosto, né? Eu não consigo ficar com o olho aberto ali, eu tenho dificuldade. Tudo bem, levanta, lava o rosto, mas volta e se mantém na espiritualidade, no silêncio. E aí faz a oração. É um pouquinho comprida aquela oração que fazemos todo dia? Mas é uma introdução para o dia inteiro que vamos ter de meditação, para o dia inteiro de oração. Por isso, meus irmãos, que precisamos ter viva esta comunicação com Deus e fervorosa a nossa oração. Aquele que deseja adquirir este fervor e mantê-lo deve ter necessariamente a intenção de sempre evitar os seguintes pecados veniais. E aqui ele vai nos dar 9 exemplos de pecados veniais. Então, meus irmãos, vamos agora escutar em silêncio e vamos escutar com profundidade. Vamos abrir os nossos ouvidos para ver se por acaso um desses 9 aqui que Santo Inácio vem nos mostrar não é uma coisa corriqueira na nossa vida. Primeiro, permito que qualquer simples suspeita ou julgamento negativo em relação ao próximo entre em seu coração. Segundo, fazer comentários sobre os defeitos alheios ou ofender de qualquer maneira a caridade, mesmo que sutilmente. Terceiro, abandonar os exercícios espirituais por preguiça ou realizá-los com negligência voluntária. Estamos fazendo esses exercícios. Aqui eu vou parar um pouquinho para conversar com vocês. Nós vimos o que os santos estavam nos dizendo. Se conseguirmos fazer os primeiros 10 dias dos exercícios, já temos uma indulgência plenária, porque é forte. Se conseguirmos fazer 20 dias, uma indulgência ainda maior. Se conseguirmos concluir, com certeza sabemos como caminhar na estrada certa de Jesus. Por isso que no começo, nas primeiras aulas, os primeiros exercícios, nós focamos no quê? Determinação, foco e comprometimento, fé e coragem. Precisamos. Veja que é um pecado venial, é um pecado pequenininho, mas às vezes a preguiça e a desvontade de começar, eu começo, mas daí eu estou começando a perder ali o foco, né? É um pecado, porque você estava sim se colocando à vontade de Deus para fazer esse exercício junto, mas de repente às vezes por preguiça, por alguma coisa que me chamou a atenção, por simplesmente falta de vontade, eu abandonei. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Ter uma afeição, quarto agora, ter uma afeição desordenada por alguém, ou seja, eu não gosto daquela pessoa, não quero saber daquela pessoa, não quero conversar com aquela pessoa, muito menos se ele me passar para mim e desejar bom dia, eu vou virar a cara. Quinto, ter alguma estima ou complacência por si mesmo e por suas coisas. Sexto, receber os santos sacramentos com descuido, distrações e outras irreverências, sem uma preparação séria. Perder a paciência com as coisas que lhes são contrárias, não vendo nelas a ação da mão de Deus, assim colocando obstáculos aos desígnios ou disposições da divina providência sobre si próprio. Oitavo, por ocasião para que, ainda que remotamente, o brilho da santa pureza possa ser manchado. E aqui
temos que ter um cuidado, porque se estamos, né, sabendo que tem alguma coisinha que ainda está perto de nós e aquilo ali ainda está nos levando a pecar, né, estamos fazendo esta caminhada, estamos aqui tentando ser mais fiéis a Deus, mas não podemos deixar que aquela coisinha permaneça aqui do nosso lado, aqui nos tentando, né, porque é alguma coisinha que ainda está nos prendendo ao mundo. Qual que é esse gosto? Qual que é esse desejo? Qual que é essa luxúria, né? Qual que é essa sedução que ainda está aqui, que eu não quero largar a mão? Em nono, ocultar intencionalmente as más inclinações, as fraquezas e as mortificações daqueles que devem conhecê-las, desejando deste modo abrir um caminho para a virtude, não sob a direção da obediência, mas seguindo os próprios caprichos. Depois eu vou deixar na descrição aqui também esses pecados. E vou deixar também lá no grupo, vou deixar aqui esses 9 pecados, pecados veniais, pecados leves até, né? Mas entre esses 9 aqui é a entrada para um pecado maior. Ó alma minha, se não te decides a abandonar desses pecados veniais, não colherás o mínimo fruto desses exercícios espirituais. Nunca darás um passo sequer, nem mesmo sobre o menor degrau da perfeição espiritual. Nunca conseguirás ter nem a comunhão com Deus, nem a paz e a tranquilidade interior do coração, nem um estado no qual possas esperar a morte sem nenhum temor. Mas, se te resolves a evitá-los, ajoelha diante do crucifixo do Senhor. Apresenta-lhe teus propósitos da seguinte forma: ó meu Deus, ó meu amor crucificado, meu Jesus, pela vossa infinita misericórdia fui iluminado, agora eu sei o que significa possuir-vos eternamente e perder-vos eternamente. Serei eu bem-aventurado se chegar a possuir-vos? Ai, desventurado de mim se vos perder. Bem sei que não poderei esperar a primeira e sempre terei que temer a segunda, a menos que me entregue completamente em vossas mãos, evitando todos os pecados, inclusive os mais leves, e começando a servir-vos com diligência e fervor. Sim, assim o decido, e com o afeto mais íntimo de meu coração, eu vos amo e abraço, ó meu Jesus, sumo bem, digníssimo de ser amado acima de todas as coisas, mais do que todos os anjos e os homens. E me recordo aqui também do parágrafo 276 e do 277 do nosso catecismo. Fiel ao testemunho da Escritura e à Igreja, com frequência dirige a sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. E no 277, Deus manifesta sua onipotência, nos conservando de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Veja, meus irmãos, é só confiar em Deus. É só confiar e esperar que Ele sim, Ele estará conosco sempre e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, meus irmãos, concluímos o 9º exercício espiritual. Um pouco mais curto esse, né? Sei que estamos nos programando para fazer
até um pouquinho mais rápido, entre 30, 40, 45 minutos, né? Sei que a proposta é de fazermos durante 1 hora, mas nós temos, lógico que, primeiro se inicia com a oração do primeiro ato do dia, que é uma oração que já vai ali levar alguns minutos nossos. Aí depois nós temos, não posso fazer agora os exercícios, vou fazer mais tarde, então procure de hora em algumas horas específicas, rezar a oração do Espírito Santo Criador, né? E ali nós vamos nos preparando, nos consagrando, nos cuidando para a oração, para assim fazer aos exercícios espirituais. Somando todos esses momentos de oração, devemos chegar em média de 1 hora. E claro, você que está me escutando, pausa o vídeo, reflete sobre os exercícios praticados, sobre os pontos, as meditações, os afetos. Você pode ir pausando e ali fazendo um exame de consciência e trabalhando a sua alma junto com o seu coração nesta jornada que estamos fazendo de um aprofundamento espiritual e principalmente um fortalecimento na nossa fé. E para a conclusão desta meditação, vamos fazer a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Em oferecimento, ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim, suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intervenção da Santíssima Mãe, Maria, nossa Rainha, nossa Mãe protetora, desça sobre vós, seus lares e seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém.